Muito boa noite, família. WhatsApp, Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram. Eu gostaria de fazer um pedido aos nossos governos estadual e federal de Brasília, nosso presidente Lula unido com o governo do estado do Rio de Janeiro, se é possível trazer a máquina Maria Fumaça para que ficasse pelo menos numa exposição aqui em Guapimirim, para que pudesse a juventude que residem no ramal aqui de Guapimirim e Magé, que pudesse contemplar um pouco e rever e refletir como era naquela época, há quase 200 anos atrás. Eu gostaria de pedir encarecidamente, em nome de todos os guapienses e mageenses, e principalmente da juventude de hoje, que não alcançaram aquela época, que o governo do estado e o governo federal, juntamente unido com o nosso presidente Lula, que pudesse autorizar a chegada da máquina Maria Fumaça, para que pudesse ficar em Guapimirim como exposição para a juventude contemplar e refletir como era naquela época, quando o progresso no Brasil começou a reinar. Então a juventude precisa poder ver um pouquinho da história do Brasil, mas na realidade. E essa máquina Maria Fumaça, eu acredito que vai ser uma grande realidade aqui em Guapimirim, no ponto final, que é a estação de Guapimirim. Porque eu me lembro que uma vez me parece que eu vi essa máquina Maria Fumaça. Eu tava querendo se eu não me engano, eu não lembro, não sei se foi aqui em Guapimirim ou em Barão de Mauá, que eu vi essa máquina do antigo trem Maria Fumaça. Mas eu acredito que essas máquinas possam estar aí no Rio de Janeiro, aí em Barão de Mauá, ou ali pro lado de Triagem, ou lá pro lado de Engenheiro Pedreira. Eu gostaria de pedir a solidariedade do nosso governo do estado e o nosso presidente Lula, que pudesse nos dar esse precioso privilégio de trazer a máquina do antigo trem Maria Fumaça para que ficasse como exposição aqui em Guapimirim, aonde o trem Maria Fumaça subia com destino a Teresópolis naquela época. E eu gostaria que Guapimirim recebesse esse precioso privilégio de poder ter esse direito de deixar a máquina Maria Fumaça pelo menos de exposição aqui em Guapimirim, que eu não sei se ainda existe alguns vagões que pudesse acompanhar essa grande lembrança, né, histórica no Brasil, mas que tivesse pelo menos a máquina do antigo trem Maria Fumaça, já seria um grandioso presente que o nosso governo do estado, unido com o nosso presidente Lula de Brasília, pudesse autorizar que essa máquina ficasse como exposição em Guapimirim, porque Guapimirim merece expor uma lembrança dessa tão histórica que é a máquina do trem Maria Fumaça, a qual carregou tantos passageiros naquela época. Eu não alcancei, mas já teve pessoas antes de mim que alcançaram e contam um pouco da história, mas
os jovens de hoje merecem contemplar e ver como era a realidade daquela época, né? E Guapimirim merece, porque Guapimirim cresceu bastante, está bem evoluído, né? E merece ter esse presente como exposição, tá? Para que todos os milhares de jovens que residem em Guapimirim e adjacência possam contemplar e refletir com alegria como foi os primeiros progressos no nosso país chamado Brasil. Então eu deixo esse pedido de solidariedade encarecidamente em nome dos milhares e milhares de eleitores que residem em Magé e Guapimirim, que o presidente Lula, juntamente com o governo do estado, pudesse nos dar esse precioso privilégio de colocar a máquina do trem Maria Fumaça como exposição em Guapimirim, ali aonde o trem subia para Teresópolis. Vai ser um grande privilégio e muita reflexão interiormente na mente dos jovens, que vão poder ver como foi o princípio do crescimento do Brasil em transporte tocado a lenha, movido a vapor. E os jovens precisam ver essa realidade que eles conhecem pelo livro, mas eu acredito que dá para conhecer também pessoalmente, vendo essa grande realidade inesquecível que é a máquina do antigo trem Maria Fumaça. Ficam com Deus e até o próximo vídeo desse grande amigo que vos fala para todos os brasileiros e todos os estrangeiros, Josias.